Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. É um prazer poder servi-los com a palavra do Senhor essa noite. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu Lucas, capítulo 24. Portanto, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, será o texto que nós leremos para a nossa breve reflexão de hoje à noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa falar também ao coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos encontraram. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando já estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E logo disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Houve um momento na história em que a tua voz fez com que tudo isso que agora nós vemos fosse criado. Não havia nada, Senhor. E a tua palavra reúne poder suficiente para criar as Pleiades e as nebulosas, todas as galáxias, inclusive a nós. A tua palavra, da mesma forma, hoje à noite tem poder, Senhor, para criar esperança, para criar vida, restaurar a paz. Talvez existam corações que chegaram hoje à noite nesse lugar, meu Deus, como uma terra sem forma e vazia,
uma terra onde sonhos foram frustrados, onde planos, meu Deus, ficaram pelo caminho, onde há falta de paz. Mas Tu és um Deus todo-poderoso, e Tu podes, ó Deus, transformar toda e qualquer realidade. Assim como restaurastes a esperança e a felicidade ao coração dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, restaura também a nossa sorte, Senhor. Renova as nossas forças, traz-nos de volta a alegria da salvação. Permita que nós possamos ser restaurados por meio da Tua maravilhosa palavra. Traz-nos, ó Deus, uma boa palavra de encorajamento e força, conforme a Tua muita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais belos de todo o Evangelho de Lucas, que é o meu evangelho favorito. Todos os evangelhos são magníficos, há muitas pessoas que possuem experiências extraordinárias, como o Evangelho de João, por exemplo. É muito comum que no princípio da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, enquanto peregrinos em direção à nossa amada Jerusalém Celestial, em algum momento nós tenhamos um contato muito forte com o Evangelho de João. Mas o Evangelho de Lucas, por sua vez, fala ao meu coração de uma maneira sem igual. Porque eu entendo o Evangelho de Lucas como o Evangelho daquelas pessoas que ficariam à margem da história se o Senhor não tivesse se utilizado de Lucas para escrever esse Evangelho. O Evangelho de Lucas é o Evangelho daqueles que ninguém vê. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que retrata um Deus que consegue enxergar no meio da sociedade aquelas pessoas que são invisíveis socialmente falando. É o Evangelho dos despossuídos, é o Evangelho daqueles que não nasceram com um sobrenome famoso, é o Evangelho daqueles que não possuem uma conta bancária rebuscada. É o Evangelho que no terceiro dia após a ressurreição, no dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, não tratou dos dilemas de Pedro, ou do discípulo amado João, ou mesmo de Mateus, o publicano. Não, irmãos, é o Evangelho que trata de dois discípulos do círculo mais afastado, daqueles que não eram apóstolos, daqueles que não eram do círculo mais íntimo, daqueles que provavelmente passariam por nós na rua e nós não notaríamos. Nós notamos Pedro e João. Nós temos uma inclinação a percebermos Tomé e Tadeu, nós percebemos Simão, o Zelote, Tiago, o menor, mas Cleopas. Se Lucas não tivesse contado a história dos discípulos a caminho de Emaús, você não saberia que houve um discípulo chamado Cleopas, porque discípulos como Cleopas são daqueles que nós às vezes não enxergamos. E há situações em nossa vida que nós sentimos como que se ninguém nos enxergasse. Você já passou por isso? Se sentindo sozinho no meio da multidão? Desprivilegiado, despossuído, às vezes até vilipendiado. Às vezes isso acontece conosco quando sonhos são frustrados, quando esperanças são desfeitas, quando projetos que aqueciam nosso coração, infelizmente, ficam pelo caminho. É o que o Lutero chamava de a noite escura da alma. Aquela noite em que você apenas chora, porque a dor do seu coração é lacinante e ela é por demais profunda. E você procura um lugar de paz para o seu sofrível coração. Pois bem, é diante de uma história como essa que nós estamos aqui. Segundo Lucas nos diz, com a sensibilidade que é peculiar à escrita dele, naquele mesmo dia em que Jesus havia ressuscitado, naquele domingo de triunfo, bem cedo pela manhã, 2 dos seus discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. Cleopas e o seu bom amigo. Eles estavam em Jerusalém, eles haviam caminhado, eles seguiam o Senhor Jesus, eram discípulos que os nossos doutrinadores costumam chamar de discípulos do círculo mais afastado. Jesus possuía discípulos que eram mais próximos, a eles o Senhor Jesus deu o nome de apóstolos, e mesmo dentro do colégio apostólico, haviam aqueles discípulos que eram ainda mais achegados a Jesus. Pedro, João, Tiago, André. Haviam aqueles que eram do círculo que ficava mais próximo, digamos, né? Filipe, Natanael, Mateus, Tomé. Havia o pessoal lá do fundão, Simão Zelote, Tiago Menor, Judas Iscariotes. E haviam aqueles que caminharam 3 anos com Jesus, mas que não haviam sido chamados para serem discípulos. Eles não eram reconhecidos como apóstolos, mas eles estavam lá, irmãos, eles caminharam. Eles eram testemunhas
de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e realizou, todos os seus sinais, todos os seus prodígios. Eles estavam lá quando Jesus foi preso, quando ele experimentou aquele julgamento pífio, e finalmente quando ele foi injustamente condenado, assassinado, de uma maneira vexosa, vergonhosa, sangrando, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Todos achavam que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. A palavra dizia isso, Jesus disse isso. Mas esse era o terceiro dia, Jesus havia ressuscitado. Ele já havia triunfado sobre a morte. Mas a desesperança no coração dos discípulos, a dor e a angústia perante tudo aquilo que eles haviam assistido por ocasião da crucificação do Senhor Jesus, batia muito forte no coração deles. Tão forte a ponto de fazer com que as promessas preciosas do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo não reunissem mais condição de aquecer-lhes esse coração e iluminar-lhes essa mente. Eles permaneciam derrotados, já era domingo bem cedo pela manhã, mas eles permaneciam na sexta-feira, de dor, de angústia, de vergonha. Eles achavam que Jesus não havia ressuscitado quando ele já havia ressuscitado. Eles achavam que Jesus não voltaria à vida quando Jesus já estava vivo. Eles achavam que Jesus não triunfaria quando na verdade ele já havia triunfado. E eu olho para a minha vida e muitas vezes eu me encontro dessa maneira. Eu acho que vou perder quando na verdade eu esqueço que já ganhei, eu já venci. Eu acho que vou ficar pelo caminho quando na verdade ele já me disse que eu estou assentado nos lugares celestiais com ele. Eu já fui comprado na vitória do Calvário, o meu Deus já me salvou, eu estou seguro. Eu não tenho dúvidas disso. Mas isso é quando eu estou forte. Quando a teologia pulsa e o meu sangue se torna biblino. Como o Bunyan, que se você o cortasse, ele sangraria a Bíblia. Mas há dias em que eu estou fraco, irmãos. E que os próprios filhos de Belial são mais fortes que eu. E por ocasião desses dias, me parece que o meu rei nem mesmo ressuscitou. Às vezes eu esqueço que ele já se encontra sentado em um alto e sublime trono, e que na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é nesse dia que eu abandono o caminho que me leva à minha amada Jerusalém celestial e pego o atalho que me leva a Emaús, ao desânimo, ao desassossego, à desesperança, assim como esses dois homens. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. De modo que o verso 15 diz que enquanto eles conversavam, mas esse verso devia ser escrito com letras douradas, não é? Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, o Christus Victor, o poderoso Jesus Cosmocrator dos gregos, o Jesus de corpo glorificado, o Jesus ressurreto, o Jesus que triunfou sobre a morte. Se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós passamos por situações semelhantes. Nós temos uma boa teologia, nós já tivemos a oportunidade de ler toda a Bíblia. Nós somos uma geração bem-aventurada, nós temos alguns dos melhores pregadores que o mundo já teve o prazer de ver. Nós temos livros, irmãos, que enriquecem o nosso vocabulário e a nossa teologia de uma maneira preciosíssima. Mas mesmo em meio a uma época em que o conhecimento vem até nós de uma maneira tão fluida, como verdadeiras torrentes de graça, existem problemas que nos assaltam, dores e angústias que nos perseguem de uma maneira tal que fazem com que os nossos olhos meio que fiquem impedidos de contemplar tamanha beleza. E nós ficamos desnorteados, desorientados, sozinhos, mesmo que no meio de uma grande multidão. Assim como os 11 discípulos, por exemplo. Por ocasião da crucificação do Senhor Jesus, que sempre tinha uma saída de mestre, Jesus que sempre conseguia um milagre para reverter a situação, mas que naquela sexta-feira havia sido assassinado. E os seus discípulos, naturalmente, estavam todos eles combalidos, deprimidos,
Afinal de contas, a morte de Jesus foi horrenda, repleta de dor, de muita vergonha, de muita humilhação. A sensação que aqueles homens tinham é de que provavelmente as suas expectativas, os seus sonhos, os seus planos haviam sido crucificados com o Senhor Jesus. Afinal de contas, o melhor amigo deles havia sido brutalmente assassinado. E eles não apenas não puderam fazer nada, mas eles fugiram. O pastor foi ferido em sua cabeça gloriosa, e as suas ovelhas simplesmente se dispersaram. Feridos em seu ego, feridos em seu orgulho, cabisbaixos. Pense em Tomé, por exemplo. Tomé é um discípulo que me agrada muito. Tomé era aquele discípulo que ele reunia coragem suficiente para dizer o que todos pensavam, mas que não tinham coragem para falar. Quando, por ocasião da morte de Lázaro, o Senhor Jesus compartilhou que ia até a aldeia de Betânia para ressuscitá-lo, mas haviam inimigos ali, as pessoas procuravam tirar a vida de Jesus. Quando Tomé soube que Jesus de fato ia, que os discípulos tinham que acompanhá-lo, afinal de contas os discípulos acompanham o mestre. Tomé disse: vamos nós para morrer com ele. Muita gente boa deve ter pensado a mesma coisa, mas Tomé falou. Jesus ressuscitou, apareceu a parte dos discípulos. Quando isso aconteceu, Tomé não estava lá. Exteriorizando a dor do seu coração, Tomé disse: se eu não vir as suas mãos e os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e se eu não puser a mão no seu lado, que foi aberto pela lança do soldado romano, de maneira nenhuma eu acreditarei. Arrasado. Em muitos aspectos eu sou semelhante a Tomé. Dá um exemplo para vocês. Se uma pessoa que eu amasse estivesse na UTI, cheia de fios e tubos, sobrevivendo por conta de que um aparelho está ligado numa tomada elétrica, se por um milagre essa pessoa fosse restaurada a sua saúde, recebesse alta de uma hora para outra da UTI, e alguém me dissesse: olha só, a pessoa que você ama acabou de receber alta, seguramente eu diria: eu só acredito, eu quero ver, eu quero abraçar. Você é igual a mim? Você é semelhante a mim? Ou um simples telefonema bastaria: ô fulano, eu ouvi falar que você recebeu alta, é verdade? Ah, graças a Deus. Você é assim? Eu não sou assim, irmãos. Tomé também não. E o que falar de Pedro, o intrépido Galileu, que disse: eu vou com o Senhor até as últimas consequências? Você também fala dessa maneira? Você também tem esse tipo de falsa coragem? Eu vou tomar do mesmo cálice que o Senhor. E o Senhor Jesus diz: olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E após as 3 negativas de Pedro, o texto diz que o Senhor Jesus olhou bem nos olhos dele. Você consegue imaginar, gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa, imaginando aquele olhar perscrutador do Senhor Jesus? Acho que Pedro estava desolado. Lucas nos diz no capítulo 22 que, saindo de onde Jesus era julgado, Pedro chorou amargamente. As 72 piores horas da vida de Pedro. E o que dizer de João, que agora, além da dor do seu coração, recebeu do mestre a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. Você lembra? Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a sua mãe. João era o discípulo que Jesus amava. Então eu consigo olhar para aquele cenáculo, 11 homens adultos, tristes, cabisbaixos, como que se a cruz reunisse poder suficiente para lhes roubar a esperança, as promessas, a paz. Se o círculo mais próximo de Jesus se encontrava dessa maneira, como não estavam aqueles que estavam mais afastados do mestre? Talvez para respirar novos ares é que os 2 discípulos deixaram Jerusalém de dor, de angústia, de aflição, de desassossego, e quem sabe partiram para a pequena Emaús. Só que a tristeza resolveu acompanhá-los. A tristeza já acompanhou você? Ah, eu estou com o coração quebrado em Campina Grande, eu vou em João Pessoa, vou passar um tempo lá, ver se melhora olhando para as ondas quebrando, e para sua surpresa, a tristeza compra uma passagem e vai com você. Há momentos em nossa vida que é dessa maneira, não é, irmãos? Os discípulos deixaram Jerusalém a caminho de Emaús, a tristeza foi com eles, mas uma terceira pessoa também foi.
o próprio Rei dos Reis, o próprio Senhor dos Senhores. Porém, essa tristeza que eu menciono para vocês não permitia que os discípulos percebessem o Mestre que já havia ressuscitado, o Mestre que estava ali para dizer para eles que estava tudo bem, que tudo havia se resolvido, que a vida havia triunfado, só que eles não conseguiam perceber. Você que está aqui hoje à noite, eu quero lembrar a você que Jesus triunfou, que a vida venceu e que Ele reina, mas talvez as circunstâncias da sua vida não permitam que você veja isso. A dor e a aflição do seu coração te fazem ter uma ideia equivocada da sua realidade, que é de triunfo, mas é por causa disso que o Evangelho foi escrito, para que nos momentos em que o seu coração venha a cambalear, a palavra possa te fortalecer. É o que Jesus vai fazer aqui. Ele ia com os discípulos, sabia que eles se encontravam tristes, porque Jesus é onisciente. Mas para que ficasse claro que Jesus se preocupava, que Ele se importava, que Ele conseguia enxergar aqueles que ninguém mais enxergava, no verso 17, Ele faz a pergunta preciosa. A pergunta que Ele já tinha feito a tantos outros dos seus servos. O verso 17 diz: o que vos preocupa? Você lembra quando Elias estava deprimido? Deus se aproxima dele e pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que preocupa o seu coração? No caso de Elias, era uma análise equivocada da realidade. Elias achava no entendimento dele que tudo estava perdido, é verdade? Deus ainda reinava, porque a missão dele é reinar. Não é isso que nós estudamos na Trindade Econômica? Qual a missão do Pai? É reinar. Desde os séculos dos séculos. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que sabe o que se passa em nosso pobre coração, irmãos. Ou vocês acham que Ele não sabe? Será que quando Ele disse por meio do profeta Jeremias que mesmo antes de nós nascermos, todos os nossos dias já estavam diante dos olhos dEle, será que Ele esqueceu de analisar um dia? Será que algo escapou ao soberano controle dEle? Será que o Deus a quem nós servimos um dia vai olhar para nós desde o seu trono para nos dizer: meu filho, por favor, me perdoe, eu cochilei, eu dei uma bobeira aqui e aconteceu isso com você quando eu não estava te olhando, te guardando, te preservando, me perdoe, isso não vai acontecer mais. Esse não é o nosso Deus. A sua palavra, que é infalível, que não erra, diz que o guarda de Israel não dorme, ele não vacila, ele está sempre ciente de tudo aquilo que acontece. Não há nada que possa apanhar o nosso Deus surpreendido, porque Ele é todo poderoso. E nos pergunta: o que é que preocupa o seu coração? Porque não há um lugar de paz, porque não há um lugar de esperança, porque não há um lugar de alegria nessa sua mente tão profundamente cansada, afetada? É a pergunta que Ele faz. E os discípulos ficam siderados, boquiabertos. Eles dizem: mas afinal de contas você é o único que aparentemente está saindo de Jerusalém e não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? E eu consigo ver, irmãos, o semblante de Jesus olhando para aqueles dois homens e perguntando assim, relaxadamente: quais? Com as marcas dos cravos nas mãos e o lado aberto, com as marcas dos mesmos espinhos na cabeça. E ele olhando para aqueles dois homens tristes e perguntando: quais acontecimentos? Mas que Deus extraordinário! É a respeito do que vocês falam? A dor que nós sentimos, irmãos, reflete nele, porque afinal de contas foi para enxugar dos nossos olhos toda a lágrima que Ele teve as suas mãos e os seus pés transfixados, o seu lado aberto pela lança do pretor, a sua cabeça depauperada pela coroa de espinhos. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. E ainda assim pergunta relaxadamente para nós, despreocupadamente até: quais? O que aconteceu?
Aconteceu que Jesus, o Nazareno, verso 19, eu amo essa expressão, na minha maneira de ver ela é até um tanto nordestina. Eles falam assim no verso 19, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, o crucificado, ouvindo a respeito da crucificação por um dos seus discípulos, irmãos, eu não sei como vocês interagem com o texto bíblico, mas é magnífico para mim. O Criador dos espaços siderais, olhando para a sua criatura, enquanto ela narrava para ele a sua própria história. Como você vê a minha história? E o discípulo compartilha com ele. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E nas entrelinhas é como se eles dissessem, e até agora, nada. Você também já se sentiu assim? Esperando, confiando. E os céus parecem de bronze. A sensação de que as suas orações não chegam mais ao trono da glória de Deus. E você olha para o seu pobre coração e diz, até agora, nada. E eles continuam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Irmãos, as mulheres foram ao sepulcro, Jesus já havia ressuscitado, o corpo dele não estava mais inerte sobre aquela pedra fria, pelo contrário, Jesus já estava em triunfo, com seu extraordinário corpo de glória. Para além disso, os anjos vieram e falaram para aquelas mulheres que de fato era real, que o mestre havia vencido a morte, que a morte não teve o poder de contê-lo, mas que ele vivia e reinava. Provas inafastáveis do triunfo de Emanuel, do nosso rei. Depois outros discípulos foram até lá para ver com mais exatidão o que as mulheres haviam dito, o que os anjos haviam confirmado. Mas esses discípulos que foram a seguir não viram, mas isso deveria alegrar-lhes ainda mais, porque o corpo não estava mais lá, o que significa dizer que o Senhor Jesus havia vencido, triunfado. Se inimigos tivessem roubado o corpo de Jesus, não tenho dúvidas, já estaria na praça, para todo mundo ver que ele não era Deus coisa nenhuma. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele disse que se Jesus não tivesse de fato ressuscitado, quando os discípulos começassem a pregar, a primeira coisa que as pessoas mostrariam seria um corpo sem vida de Jesus, para que a narrativa caísse por terra. Eles vieram com a história de que o corpo havia sido roubado. Nós sabemos o que aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele vive e ele reina. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que o caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado, dos sonhos desfeitos, da esperança morta. É o caminho da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. Enquanto o mestre pergunta, o que foi que aconteceu? Quando os discípulos contam aquela história, Jesus, olhando para eles, diz, verso 25, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Em outras palavras, seria como se Jesus estivesse dizendo, como vocês estão demorando a associar as profecias proferidas ao longo dos séculos ao meu respeito com os acontecimentos que agora vocês estão testemunhando? Quem sabe Jesus estivesse se referindo aos momentos em que ele estava ensinando publicamente a esses mesmos discípulos acerca da sua morte, mas também da sua ressurreição, para que quando isso finalmente acontecesse, eles estivessem em paz. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31. Preparando os discípulos para a ressurreição, Jesus disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito,
ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mateus 26, 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele já havia preparado os discípulos. É isso que ele diz no verso 26 do texto que nós estamos estudando. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, mas será que vocês não lembram? É porque a tristeza possui esse poder, irmãos. O sonho frustrado possui esse poder. Nós estamos chegando ao final de 2024 e quem sabe você tenha planejado algo, você tenha sonhado algo, nós estamos chegando no final do ano, e isso que outrora estava no seu coração, quem sabe ainda não aconteceu, e a tristeza está aí procurando te visitar, estampar uma espécie de derrota no seu coração. Não há nada perdido, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Se nós pregamos a soberania de Deus, nós precisamos considerar que se não aconteceu em 2024, é porque o Senhor não quis. Mas quando finalmente o tempo determinado chegar, pode levantar-se quem se levantar, o Senhor Jesus prevalecerá. Porque é a vontade dele que prevalece, não é porque nós corremos ou lutamos, não é dos ligeiros a carreira, a corrida, né? Ou dos valentes a peleja, a batalha, mas do Senhor usar de sua misericórdia. Eu também tenho os meus sonhos que gostaria que fossem realizados em 2024, parte deles não foram, outros foram, compete a mim continuar sonhando, enquanto que ao meu Deus compete realizar esses sonhos. Sabe o que protege o meu coração, irmãos? É a certeza de que o meu Deus não me deve nada. Mas isso retira um fardo muito grande das nossas costas. Saber que Deus não nos deve nada. O que havia de mais precioso para nós recebermos, conforme Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, nós já recebemos. Cristo Jesus. Escrevendo aos Colossenses, ele diz: Cristo Jesus, a esperança da glória. Nós já somos o povo mais feliz da terra. E a graça que nos chamou no princípio haverá de nos manter seguros até o final. Nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que sabe de onde saiu, o que foi feito por eles e para onde nós estamos indo. E o que aquece o nosso coração e permite que nós venhamos a permanecer em paz, ainda que o dia mal nos visite, ainda que o desassossego, a desesperança se levantem sobre nós, é a palavra de Deus que não erra, que não falha, que não cai por terra. Foi justamente o que Jesus fez, o que ele usou para tratar o coração entristecido dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. O verso 27 diz que começando por Moisés, leia-se, começando por Êxodo, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, ele começou a falar para os discípulos a respeito das profecias que apontavam para ele. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que ratifica a organização do cânon, começando com a lei, depois vindo para os profetas, Jesus expôs para aqueles dois homens o que a seu respeito constava nas Escrituras. Eu fico imaginando Jesus conversando com eles, dizendo: mas será que vocês não lembram que há um texto que diz que o Messias viria para pisar a cabeça da velha serpente? Gênesis 2,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Será que vocês não lembram que Moisés disse que um dia Deus levantaria um profeta, que seria maior que ele, e que a esse profeta o povo do Senhor haveria de ouvir? E Jesus, irmãos, acredito eu, foi passando livro por livro, quem sabe, pontuando cada uma daquelas promessas preciosas. Eu fico imaginando quando ele chegou no livro do profeta Isaías. Já imaginou? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. E os irmãos mais animados já dariam glória a Deus numa conversa como essa, sim ou não? Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, e Jesus apontando, e a terra de Naftali. Os discípulos olhavam para o lado que Jesus apontava. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, porque o povo que andava em trevas
viu uma grande luz. Você consegue imaginar Jesus recitando um texto como esse? O povo que vivia em trevas não haverá de continuar na escuridão, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ah, irmãos. E quando ele chegou em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me enviou para curar os amargurados de coração. Essa é a missão do rei. Proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, dizendo a todos quantos que eu haverei de substituir luto por coroa de alegria, cinzas por óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que todos se chamem carvalhos de justiça. E enquanto isso, o coração dos discípulos se encontrava poderosamente aquecido. Quando eles se aproximaram da aldeia para onde eles estavam fazendo menção de ir, o Senhor Jesus sugeriu que ele passaria adiante, verso 20, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Na verdade, o que eu acho que eles estavam querendo dizer é: fica conosco porque nós queremos ouvir mais. Nós queremos permanecer com o Senhor. Quem já compreendeu a sublime mensagem da cruz não consegue mais viver sem ela, irmãos. Por que é que a exposição pública das Escrituras é o ponto alto do culto? Porque é aqui que o nosso rei fala. É aqui que ele trata conosco. É aqui que a nossa mente é iluminada. É aqui que o nosso coração encontra paz. Nós somos o povo desse livro. Nós somos o povo desse rei que nos conhece e que trata conosco, levando em consideração as angústias do nosso coração. E Jesus entrou com eles. Primeiro dia da ressurreição. Tantas pessoas preciosas, tão amarguradas quanto. E Jesus está, não em Jerusalém, no cenáculo com os 11, não com Maria ou José, todos preciosos demais. Jesus está numa aldeia insignificante, a 11 quilômetros de Jerusalém, a cidade do grande rei, em uma casa humilde, feita de barro e palha, para comer pão com 2 discípulos, do círculo mais afastado. Eu amo esse Jesus. Eu não estaria em Emaús, irmãos. Eu não estaria lá, eu conheço o meu coração, eu estaria na porta formosa do templo. Eu já tinha pisado na cabeça da serpente, agora eu ia pisar na cabeça do geral. O nosso rei não. Sentado com Cleopas e seu amigo, esperando as pessoas servirem água e pão, ou vinho e pão, quem sabe. Mas ele era o visitante e os 2 discípulos lhe deram a honra de fazer a oração em ação de graças. Percebam, a princípio, mentes anuviadas, corações entristecidos, pés cansados. Jesus compartilha a palavra. Antes da ceia, o coração dos discípulos aparentemente já se encontra melhor orientado. Nós não vamos iniciar já comendo, nós vamos iniciar
Agradecendo, mas agradecendo a quem? Se até então para eles Jesus não havia ressuscitado. Vocês conseguem perceber aqui um fiapo de esperança? Mas eles iriam orar a quem? Agradecer a quem? Vocês estão me acompanhando? Para eles Jesus não havia ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado, nós sabemos disso, mas a tristeza fazia com que eles não soubessem. Eu fico me perguntando, mas orar para quem? Porque se Jesus não ressuscitou, nós não temos para quem orar, irmãos. Se Jesus não ressuscitou, nós não temos a quem recorrer. Se Jesus não ressuscitou, eu perdi a minha vida, porque eu nasci para pregar essa mensagem. É por causa disso que eu existo. Se Ele não ressuscitou, esse livro perdeu todo o valor, e eu perdi a minha vida, porque eu durmo e acordo no dia seguinte por causa dEle. O sangue dEle é a minha bebida, e a carne dEle para mim é verdadeira comida. Retirem a ressurreição, e sabe o que resta? Não resta nada. Por isso eu creio que havia esperança. E Jesus toma aquele pão, daquela maneira que lhe era peculiar. E tomando o pão, e partindo, o Senhor Jesus deu graças. Ah, irmãos, mas eu quero acreditar que Jesus partia, quem sabe, sempre da mesma forma. Porque a sensação que eu tenho no meu coração, por mais que o texto não nos diga isso, é que ninguém jamais partiu um pão como Jesus. E quando os discípulos, olhando para aquele desconhecido, vendo partir o pão, eu creio que quase que eles chegaram a dizer, sabe, tocando no outro, mas ele faz igualzinho a... E aí quem eles veem? Jesus. Eu quero acreditar que o Senhor, no mínimo, deve ter dado aquele sorriso que eles conheciam muito bem. E a seguir ele desapareceu. Desapareceu dos olhos físicos daqueles dois homens, é verdade. Mas a partir daquele dia, Jesus jamais saiu dos seus corações. Assim como aqueles dois discípulos, hoje à noite nós não estamos vendo Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós sabemos que Ele está hoje à noite aqui conosco. A presença dEle é real, para nos curar, para nos restaurar, para devolver a nossa paz, para devolver a nossa esperança, para devolver a nossa alegria. Era perigoso viajar quando o dia declinava. Aqueles homens já estavam seguros, já estavam em Emaús, mas o coração daqueles homens se encontrava poderosamente aquecido. E eles tomaram uma decisão que, na minha maneira de ver, é extraordinária. Eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras, mas nós vamos guardar isso só para nós, nós vamos ficar com toda essa beleza só para a gente. Mas é claro que não. Aí eles não se preocupavam mais com bandidos, com salteadores, não. Eles deixaram Emaús e eles voltaram o mais rápido que puderam para Jerusalém. Encontraram os 11 e eles disseram tudo o que havia acontecido na viagem, e eles ouviram que Jesus de fato já havia aparecido até a outros. Jesus já havia aparecido a Simão. E aquele cenáculo outrora triste, agora voltou a ter alegria e paz. Até o Tomé, irmãos. Em outra ocasião, Jesus aparece e ele fala assim, Tomé, meu filho, venha cá. Aproxime a sua mão. Coloque nas minhas chagas. Chega o teu dedo. Põe aqui no meu lado. Tomé, meu filho, não seja incrédulo, mas seja crente. Uma palavra para cada necessidade. Um rei para cada súdito. Um Deus
para cada adorador. Por isso, irmãos, que eu sou ministro da palavra, porque não há nenhuma mensagem mais sublime que essa. Eu espero com toda a força do meu coração que você volte encorajado para sua casa, sabendo que o seu rei te vê, sabendo que o teu Deus te conhece, sabendo que Ele sabe exatamente como anda o seu coração. E Ele tem poder para curar você, para restaurar você, te dar a paz, a esperança e a alegria que você procura. E Ele vai fazer isso por você, até que finalmente você chegue em casa. E depois Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Vai te dar um nome que apenas Ele conhece. Te revestir de glória. Te conceder o seu galardão. Assentar-se numa mesa com você. E vai comemorar pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém, irmão?